Olá, eu sou Lúcia Estevão e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre educação de adultos. E para isso a gente precisa lembrar de Paulo Freire, um grande educador mundial, reconhecido mundialmente e brasileiro, né? Nasceu no Brasil no século passado e dedicou a vida inteira à educação. E ele afirmou que educação é um ato de amor e um ato de coragem, né? E eu acredito, eu concordo com ele, porque para você transmitir conhecimento, você precisa realmente ter amor e, dependendo do tipo de conhecimento que você pretende transmitir, aí exige também que você tenha coragem, porque não é fácil. Eu sou Lúcia Estevão e desenvolvi um método que eu dei o nome de método Cota. Por que método Cota? Cota acabou ficando o acrônimo, né, a sigla de um lema que eu acredito profundamente, né, que a educação, o conhecimento, né, obtido, transforma se aplicado. Nós vamos ver isso durante essa conversa, né, que como conhecimento, obter conhecimento é importante, mas ele não serve para nada se você não colocar em prática, né? Eu, durante 20 anos, eu tenho sido curadora e cuidadora da minha mãe, hoje está com 94 anos, com mal de Alzheimer, e ela, quando eu me tornei a sua curadora, ela recebia um salário mínimo. E como ela já estava totalmente incapaz, ela precisava de acompanhamento, cuidados de terceiro, né? Constantemente. Durante um tempo, eu ainda continuei trabalhando, pagava uma pessoa, pagava pessoas, né? Para cuidar dela. Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo que isso era inviável, né? Que ficava caro pagar alguém e que ninguém daria a ela os mesmos cuidados que eu, como filha, né? Não simplesmente como filha, né? Mas como uma filha que reconhece plenamente que ela merece todo o cuidado, toda a atenção, porque ela foi uma mãe exemplar. Então, eu decidi parar de trabalhar para cuidar dela. E aí, como é que se vive com um salário mínimo? Como é que você consegue pagar contas no final do mês, comer, comprar remédio, comprar fralda, com um salário mínimo? Simplesmente é impossível. E como é que você trabalha e cuida de tempo integral de uma pessoa com deficiência? Também é impossível. Já é um trabalho que exige um esforço sobre-humano da pessoa. Então, a pessoa não dá conta de cuidar em tempo integral de uma pessoa deficiente, totalmente incapaz, e ainda trabalhar fora, né? Então, eu tive que ficar totalmente à disposição de cuidar da minha mãe. E então, eu me vi obrigada a depender de benefícios que o governo oferece, né? Então, eu fui obrigada também a aprender a requerer esses benefícios. E eu descobri que, apesar de algumas dificuldades que se encontra no caminho, né? Mas não é tão difícil assim e não é impossível de você obter os benefícios. Mas você precisa ter uma mentalidade cidadã, né? Você tem que pensar corretamente a respeito do assunto. Primeiro, a primeira atitude que você tem que ter com relação a isso é que você não pode ter vergonha
de requerer o que você tem direito. Primeiro, por quê? Porque são direitos, que a palavra mesmo já diz, né? São direitos legais, são benefícios que os legisladores, né, os governantes, fizeram leis para garantir esses benefícios para a população necessitada, né? E por que eles fizeram essa lei? Porque eles são bonzinhos? Não, não é por bondade, é simplesmente por imposição, né? Normalmente, a população mesma que coloca esses governantes lá no poder, elas exigem que eles façam alguma coisa, né? Ou elas colocam essas pessoas no poder porque eles prometem que vão trazer alguns benefícios para a população quando eleito, né? Então, na maioria das vezes, eles são obrigados a cumprir alguns compromissos que fizeram durante a campanha. E a gente sabe que a maioria dessas promessas, né, nem são cumpridas, mas, às vezes, quando eles fazem algumas leis para beneficiar a população, é porque, na verdade, eles são obrigados, né? São obrigados, é imposta a eles uma necessidade, porque a população precisa e eles têm recursos públicos, né? Dinheiros que são arrecadados por impostos, pela administração pública, para alguma parte tem que ser revertida em prol da população. Então, a gente precisa entender isso, que eles não estão fazendo favor nenhum para nós, e a gente não tem que ter vergonha de requerer os nossos direitos. Então, leva uma outra questão. Mas eu não sei fazer. Tudo muito complicado, tudo muito difícil. E às vezes a gente pede, reclama, faz o requerimento e não obtém, né? Não consegue obter. Isso também é fato, né? Mas, como eu já disse no princípio, vou repetir, né? Durante esses 20 anos, eu consegui obter alguns benefícios que, se forem somados, né, chegam a alguns, muitos milhares de reais, né? Eu consegui comprar um carro com isenção para PCD, né? Com isenção de impostos de IPI, ICMS e IPVA. Só aí já são alguns milhares de reais, né? De isenção, de economia. Eu consegui também fazer o registro de imóveis da casa da minha mãe, do terreno, que atualmente tem quatro matrículas de casa, né? E todas as 4 matrículas são registradas separadamente, coisa que eu provavelmente gastaria, sem sombra de dúvida, mais de 20 mil reais para fazer esse registro de matrícula de imóvel, né? E eu consegui fazer sem gastar um centavo sequer, requerendo o benefício da gratuidade que é dada a pessoas pobres, né? Então, são leis que garantem esse benefício e você não faz nenhum favor para si mesmo, nem favor para ninguém, nem está pedindo favor para ninguém, se você for lá e pedir a gratuidade que você tem direito, né? Então, é preciso a gente ter essa mentalidade. Cidadão é aquela pessoa que tem direitos e tem deveres. Então, nós temos muitos deveres. Mesmo a gente sendo pobre, a gente continua pagando muitos impostos, né? Se você não sabe se você paga imposto ou não, só o fato de você comer, se você vive, você precisa comer, né? Precisa comprar coisas, bens de consumo. E nesses bens de consumo, a maior parte dos valores que você paga são impostos, né? Impostos que são arrecadados pelos governos, e esses impostos precisam ser, alguma parte deles, pelo menos, alguma parte eles gastam com as despesas
da máquina pública, né? Mas uma parte tem que ser revertida em prol da população que paga esses impostos, né? Então, a gente precisa saber disso. A gente não está pedindo favor, a gente está só requerendo aquilo que a gente tem direito. Então, quais são os direitos que a pessoa tem? Olha, eu vou falar aqui de um cadastro que você pode fazer, o CadÚnico, né? CadÚnico é um cadastro criado pelo governo federal, né? Que esse cadastro, hoje ele está vinculado à secretaria, ao Ministério dos Direitos Humanos, né? E nesse cadastro você tem direito a receber muitos benefícios, né? São muitos programas e ações do governo federal que, para você ter direito, ter acesso a eles, né, é obrigatório você ter o cadastro único, né? Se você está cadastrado no CadÚnico. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é importante isso. Eu, se não me engano, eu me cadastrei no CadÚnico no ano de 2010. Ano de 2010, eu fiz o cadastro da nossa família, que o CadÚnico é um cadastro familiar, né? O responsável pela família. E olha que coisa interessante, né? Pode ter acima de 16 anos, não precisa nem ser maior de idade, né? Uma pessoa que é responsável por uma família, hoje em dia que a gente sabe que as meninas, principalmente, né, estão tendo filhos, casando, muito novos, né? Então, se você tem acima de 16 anos, você já pode fazer o seu cadastro no CadÚnico e ser responsável por uma família, né? E aí você tem que levar lá a documentação exigida, eu vou deixar na descrição do vídeo os links, né, para como você fazer essa inscrição no CadÚnico e qual a documentação que você precisa levar lá, né? Normalmente, no seu município, você tem que procurar o CRAS do seu município, todo município tem um CRAS, pelo menos um, né? Normalmente tem mais de um, é o Centro de Referência e Assistência Social, e aí lá você vai obter a ajuda necessária para fazer esse cadastro. Hoje em dia você já pode fazer também direto no site do governo, né? No Gov.br. Mas se você tiver dificuldade com acesso à internet, você pode procurar o CRAS do seu município, que você vai poder fazer lá, vai receber a ajuda necessária lá para fazer. Então, no CadÚnico, voltando ao exemplo, né, que eu estava dando, em 2020, quando estourou a pandemia da Covid-19, né, do nada, assim, de repente, ela surgiu e virou uma pandemia global, né? As pessoas passaram grandes dificuldades, né? Além de milhões terem morrido com a Covid, mas as pessoas sobreviventes, né? As pessoas que ficaram doentes e as pessoas sobreviventes da Covid, que tiveram que passar por essa pandemia, sofreram grandes dificuldades financeiras, né? E o governo brasileiro providenciou uma ajuda, né? Uma ajuda, um auxílio emergencial, né? Foi esse o nome dado, auxílio emergencial. E para as pessoas receberem esse auxílio emergencial, era necessário estar cadastrado no CadÚnico. E aí, a gente viu, e eu fiquei espantada de ver, né, a quantidade de pessoas sofrendo nas filas, na porta da Caixa Econômica, né, que é foi o banco federal responsável por cadastrar as pessoas, abrirem a conta para pagar o valor, né, do auxílio emergencial. E a gente via apavorada as filas, né? As pessoas sofrendo, dobrando o quarteirão, mesmo sendo numa época em que era preciso ficar em casa, se manter longe das aglomerações, né? Mas a gente via pessoas passando horas e
se aglomerando naquelas filas para receber esse auxílio emergencial. E algumas não faziam ideia do que fazer, de como fazer para receber esse auxílio. Ia para a porta da Caixa Econômica para ainda obter informações do que fazer para receber o auxílio emergencial. Ao passo que quem era cadastrado no CadÚnico, que foi o meu caso, que eu já tinha o meu cadastro no CadÚnico de muito tempo antes, né? Eu recebi o auxílio emergencial sem precisar sair de dentro de casa, sem praticamente fazer nada, né? Bastou baixar o aplicativo do Caixa Tem e o dinheiro era depositado automaticamente na minha conta, né? Eles abriram, a Caixa abriu uma conta automaticamente para mim, eu não precisei nem abrir a conta, eles mesmos abriram uma conta no Caixa Tem, e eu, pelo aplicativo, eu simplesmente fazia a transferência do valor do auxílio emergencial para minha conta, né? Para eu não precisar ir lá na Caixa, enfrentar aquela fila para receber os terminais eletrônicos, eu transferia o valor para minha outra conta, para uma outra conta, e recebia, e usava, né, com o meu cartão magnético, né? Então, olha só, quantos benefícios a pessoa tem, quantas vantagens a pessoa tem por conhecer e requerer os seus direitos, né? Eu não recebo Bolsa Família. Normalmente as pessoas sabem como fazer o cadastro, fazem o cadastro no CadÚnico, à procura do Bolsa Família, de receber o Bolsa Família, né? Mas nem é só para receber o Bolsa Família que a pessoa precisa fazer o cadastro no CadÚnico, né? O cadastro do CadÚnico dá direito a vários benefícios além do Bolsa Família. Então, como esse eu falei, do auxílio emergencial, que foi uma coisa provisória, né? Foi um auxílio provisório durante a pandemia da Covid. Eu, inclusive, só recebi as três primeiras parcelas, depois não recebi mais, fui cortada. Hoje não sei porquê também. Mas aquelas 3 parcelas, né, de R$600 já me ajudou bastante, né? E eu recebi simplesmente por estar cadastrada no CadÚnico. Mas o CadÚnico também tem um outro benefício que eu utilizo muito, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar e eu já fiz muito concurso público, né? E por estar cadastrada no CadÚnico, eu tenho direito à isenção, e por ser fazer parte de uma família de baixa renda, né, considerada de baixa renda, eu tenho direito à isenção à taxa em concurso público, à taxa de inscrição em concurso público, né? E durante esses anos, né, eu já fiz vários concursos públicos e que eu consegui a isenção, que também, juntando todos os valores, né, soma um bom dinheiro, né, economizado. E você pode está se perguntando, bom, mas se você fez vários concursos, porque se você não trabalha, não pode trabalhar, né? Por que você fez vários concursos? Como eu já disse, eu gosto muito de estudar e eu gosto de fazer os concursos, né, para até testar o meu conhecimento adquirido durante esses anos, né? Dos cursos que eu fiz. A maioria deles foram feitos na metodologia EAD, né, à distância. Então, eu gosto de testar se o meu conhecimento está sendo se eu estou aprendendo realmente as coisas que eu estudei, né? E o último concurso que eu passei, que eu achei assim, não, esse vai dar para eu trabalhar. Por quê? Porque eu poderia fazer o meu próprio horário, né? Eu poderia escolher, até eu escolhi essa modalidade, né? Porque tinha outras modalidades que eu podia participar também, mas eu escolhi o trabalho de recenseador. Um motivo é que eu queria ter a experiência, né, de saber como é que a população do meu município está vivendo, né? Eu queria ver isso de perto.
indo nas casas deles mesmo, conversar com eles, né? Fazer os questionários e saber como é que as pessoas estão vivendo, que é uma melhor maneira de você conhecer as pessoas, se você quer trabalhar com pessoas, informar pessoas sobre as suas dificuldades, a melhor maneira é você conhecer de perto as suas dificuldades, né? E como eu sempre tive, como educadora, né, como professora, eu sempre quis desenvolver uma metodologia para ajudar pessoas, então achei que o censo, trabalhar no censo, me daria uma boa base para entender o que a população passa, né? E aí, em cima disso, desenvolver, ajudar a melhorar a metodologia que eu estava criando, estava desenvolvendo. Então, eu trabalhei nesse concurso, né, para o IBGE, para o censo. Eu me inscrevi como recenseadora e passei, né, fui aprovada. Não paguei também a taxa de inscrição, né, e fui aprovada e consegui. Tá certo que a minha condição, a minha situação como cuidadora da minha mãe me impediu de trabalhar tanto como eu queria, né? De fazer mais, porque realmente é muito difícil, é muito complicado conseguir alguém para cuidar dela na minha ausência, né? Mas eu consegui cumprir o objetivo, que era trabalhar e obter experiência disso, de ter o contato direto com as pessoas, saber como as pessoas no meu município estão vivendo, né? Porque eu acredito muito no conceito, né, desenvolvido pela ONU na Conferência Rio 92, né, onde foi desenvolvida a Agenda 21, né? Esse conceito da Agenda 21 eu acho muito interessante. A gente sabe que a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir resolver os problemas do mundo. Não está no nosso poder, no nosso alcance, mudar o mundo. Mas a gente sempre pode fazer alguma coisa para melhorar o nosso ambiente, o nosso local, né? O nosso habitat, né? Então, a gente, conhecendo bem as dificuldades, as dores das pessoas à nossa volta, fica mais fácil a gente poder fazer alguma coisa para ajudar, para contribuir, para que haja uma melhoria de vida das pessoas à nossa volta, né? Do nosso mundo, né? Já que a gente não pode mudar o mundo em geral, a gente pode mudar um pouquinho, pode contribuir para melhorar a nossa volta, no nosso ecossistema, né? Aquele que a gente está inserido. E esse lema da Agenda 21 é esse: pensar global, os problemas globais, né? Mas a gente pode agir local, já que a gente não pode resolver os problemas mundiais, a gente pode ajudar, contribuir para melhorar alguma coisa na nossa localidade, onde a gente está inserida, né? E aí, voltando ao CadÚnico, né? Por eu conseguir fazer a inscrição sem pagar um centavo e conseguir também ser aprovada me utilizando o sistema de cota, que mais tarde, em um outro vídeo, eu vou falar também sobre o método que eu desenvolvi, que chama cota, né? Método do cota. E esse método do cota, né? Cota são as iniciais de um lema que eu acredito que é: conhecimento obtido transforma se aplicado, né? Mas também ele tem a ver com esse sistema de cotas que tem no Brasil, né? Que isso vai ser assunto para um outro vídeo. Eu vou falar um pouquinho da importância desse sistema de cota para minimizar as dificuldades de uma classe sofrida, né? Uma classe prejudicada em todos os sentidos. E aí eles fizeram essa lei das cotas também para minimizar as dificuldades encontradas por essa classe. Mas isso fica um assunto para um outro vídeo. Agora aqui vamos continuar falando sobre os benefícios de ser cadastrado no CadÚnico. Então, já falei
do auxílio emergencial, e falei também da gratuidade para inscrição em concurso público, né? E vou falar um pouquinho também sobre a isenção não, o desconto na tarifa social de energia elétrica, né? Conhecida aí popularmente como tarifa social de baixa renda. Também é um outro benefício que uma lei dá para nós, e que, para você obter esse benefício, você precisa estar cadastrado no CadÚnico. E é uma exigência da lei, né? Você precisa estar cadastrado no CadÚnico, aí você vai lá, apresenta a documentação exigida, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, e na concessionária de energia da sua região, né? Você apresenta essa documentação lá. Na verdade, antigamente você precisava se apresentar, né? Hoje em dia, esse ano, inclusive, teve uma alteração nessa lei, que a lei diz que basta você estar cadastrado no CadÚnico como baixa renda, que você já vai ser cadastrado automaticamente. Eu não confirmei isso ainda, porque eu faço parte de um grupo de exceção, né? Porque normalmente para ser cadastrado automaticamente tem que ser o baixa renda no nível mais baixo, né, de baixa renda, que é considerado, baixa renda a família que tem uma renda mensal de meio salário mínimo per capita, né? Então, nesse caso, já está cadastrado automaticamente, né? Família que faz parte desse grupo já está cadastrada automaticamente no baixa renda, no tarifa social baixa renda. Porém, como eu faço parte de uma exceção da lei, né? A exceção da lei diz que uma família com até 3 salários mínimos, que tem uma pessoa acamada, né? Uma pessoa doente que faça uso de um aparelho que fique constantemente ligada à energia elétrica, essa família, excepcionalmente, tem direito ao cadastro da baixa renda. Só que, como eu já falei em outro vídeo, eu fiz esse cadastro, esse requerimento na Companhia de Energia Elétrica, na Enel, e ele foi negada. Eu precisei abrir um processo judicial, que recebi já R$5.000 deles, porque eles se negaram a fazer o cadastro, e ainda está sendo resolvido na justiça. A conclusão do assunto ainda vai ser resolvido judicialmente, né? Mas, normalmente, a parte mais comum, né? A questão mais comum é que quando simplesmente a pessoa é cadastrada como baixa renda, tem o seu número de NIS lá, o CadÚnico, ele é automaticamente cadastrado no programa da tarifa social de energia elétrica. Então, olha só, até aqui a gente está conversando alguns minutos, e olha só quantos benefícios que eu já falei. Falei de 3, né? O auxílio emergencial da pandemia, que foi recebido por uma quantidade, por milhões de brasileiros, né, que receberam até gente que não precisava, se inscreveu de maneira ilegal, né, e recebeu. Muita gente depois até teve que devolver para o governo, porque foi descoberto que eles não se enquadravam, né, como merecedores, e tiveram que devolver. E alguns que não mereciam também receberam, não devolveram até hoje, mas isso é uma outra história, né? A gente quer conversar aqui com pessoas honestas, né? Pessoas idôneas, pessoas que realmente têm direito, né? E é isso que eu vou ensinar. Eu vou ensinar que para cada benefício tem uma lei, e a lei normalmente deixa claro, né? Quem tem direito a tal benefício, né? E eu quero conversar com essas pessoas que se encaixem, né? Pessoas honestas, que realmente se enquadrem nesse direito, e que,
Infelizmente, né, por falta de oportunidade, às vezes de ter estudado, por falta de oportunidade de ter quem as oriente, elas nem sabem que têm direitos e não sabem como fazer para requerer esses benefícios. Então, é disso que eu vou falar, é com essas pessoas que eu quero falar, pessoas honestas, pessoas que realmente se encaixem, né? Sem esquema, sem tentativa de fraude, né? De golpe. Quero falar com pessoas honestas, pessoas que realmente têm direito e pessoas que precisam desses benefícios, né? Então, a gente já viu aqui o direito do CAD único de ser cadastrado para receber auxílios. Tem vários outros auxílios, né, que a pessoa de baixa renda também pode receber. E eu falei da gratuidade da inscrição em concursos públicos e da tarifa social baixa renda. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, desses 3, para não cansar muito vocês. E, como eu prometi, eu vou deixar na descrição do vídeo os links para fazer a inscrição desse CAD único, né? E também da tarifa, da inscrição para a documentação necessária para inscrição na tarifa social baixa renda, ok? Então, eu espero que tenha sido de utilidade para vocês essas informações e se você gostou dessa informações, compartilhe, clique em gostei, né? Se inscreva no canal, compartilhe, para que o YouTube perceba que esse canal está trazendo informações de importância para vocês e que ele mostre para outras pessoas também que precisam dessas informações, ok? Então, tudo de bom e até o próximo vídeo.